Na aula atual, vamos introduzir uma das ferramentas mais importantes da topologia, o grau de uma aplicação entre duas variedades diferenciáveis. É essencialmente o número de vezes que, perante uma aplicação, uma variedade envolve a uma outra. Assim, a gente entra no domínio da topologia algébrica. E para estudar o grau e as suas propriedades, de fato aproveitaremos as propriedades que já foram estudadas relacionadas com os espaços de aplicações ou a transversalidade. Vamos estudar o grau de uma aplicação f entre variedades compactas e orientadas sem bordo da mesma dimensão, tá? Intuitivamente, o número de vezes que M envolve a N, o número de vezes que M cubre a N contadas algebricamente, tá? E veremos que é uma invariante por homotopia, ou seja, que duas aplicações homotópicas necessariamente têm o mesmo grau. Algo que é bem interessante porque, por exemplo, permite muitas vezes calcular o grau de uma maneira simples. A gente só tem que encontrar uma aplicação que seja homotópica à primeira, que seja mais, em que seja mais simples de fazer os cálculos, tá? E a invariância por homotopia vai, de fato, fornecer o grau da primeira aplicação, ok? Então, vamos considerar agora uma variedade compacta com bordo, tá? Temos sempre uma orientação do fibrado normal algébrico. Isso aí, se aqui temos M e aqui o bordo de M, temos sempre uma orientação, que é a orientação na qual a gente considera vetores normais interiores, tá? A gente já viu esse resultado, de fato, pela existência de golas, esse fibrado normal algébrico é trivial, tá? Ok, então temos essa orientação. A gente vai ter duas orientações possíveis e a gente vai considerar a orientação em que uma base orientada é uma base do fibrado normal algébrico que corresponde a uma classe de vetores apontando na direção do interior do domínio, tá? A gente poderia também fazer a escolha da orientação no fibrado normal algébrico dada por bases com um elemento de vetores que apontam na direção do exterior. Mas a gente vai considerar a escolha associada à direção do interior, tá? Bom, a gente tem aqui uma sequência exata, tá? Aqui o fibrado tangente ao bordo da variedade, aqui a restrição do tangente à variedade ao bordo, e aqui o fibrado normal algébrico do bordo na variedade. Então, como isso aí é uma sequência exata, se a gente tem uma orientação DM, por definição, isso vai dar uma orientação do fibrado tangente a M, e, em consequência, uma orientação da restrição ao bordo de M, e esses dois fibrados são fibrados orientados. Então, podemos sempre dar uma orientação sobre o terceiro, tá? Então, temos que quando M é orientada, o bordo de M também é orientado. Como seria essa orientação? Tá? Como seria uma base bem orientada, ou seja, que tem orientação do bordo de M? Então, como seria uma base B eh, de, do espaço tangente ao bordo de M é um ponto, tá? Eh, e B tem a orientação borde de ômega, ou seja, essa orientação que a gente definiu, se quando a gente considera B é aqui um vetor U, onde U é um vetor do espaço tangente a M que aponta ao interior, essa a classe desse, dessa base, esse conjunto vai ser uma base de fato do espaço tangente a M em X, a classe conhecida como ômega, tá? Então, essa seria
a definição da orientação parcial de ômega, tá? É simplesmente a gente consegue uma base, a base vai ter essa orientação parcial de ômega por definição, se quando a gente completa com um vetor do espaço tangente que aponta ao interior, a base tem a orientação ômega, tá? É só isso. Se vocês olham para como são induzidas as orientações quando temos uma sequência exata, vai ser exatamente assim, ok? Mesmo que a gente está interessado em estudar as propriedades do grau de uma aplicação diferenciada entre variedades sem bordo, a gente vai precisar considerar variedades com bordo. Por exemplo, variedades da forma m vezes o intervalo fechado 0,1, onde m é uma variedade sem bordo, porque de fato são domínios naturais de homotopia. Aqui, dada uma orientação θ de m, vamos definir uma orientação ômega no produto, que vai ser o que vamos chamar de orientação produto de θ e ômega sub 1, onde ômega sub 1 é a orientação estándar de R, tá? A orientação positiva de R. Então, o primeiro que temos que perceber é que o espaço tangente a um ponto da forma xt, onde x pertence a m e t pertence ao intervalo 0,1, é o produto do espaço tangente a m em x e o espaço tangente à reta no ponto t, que é simplesmente a reta, tá? E agora já podemos definir a nossa orientação produto. Vai ser uma orientação em que uma base positiva, uma base que determina a orientação, vai ser da forma b vezes 0 e aqui 0 vezes 1, onde b é uma base do espaço tangente a m em x, tal que a classe de b é exatamente igual a θ, tá? Isso define uma orientação ômega no produto que é coerente, que varia de maneira contínua. Então, a gente já considerou uma orientação θdm e definimos a orientação θ vezes ômega sub 1 dm vezes o intervalo fechado 0,1. Agora, a gente pode considerar a orientação induzida por ômega no bordo da variedade m vezes o intervalo fechado, que é uma variedade com bordo. De fato, o bordo de m vezes o intervalo fechado é igual a m vezes 0 união m vezes 1. E agora podemos identificar cada uma dessas subvariedades de fato com m. Então podemos estudar qual é a relação entre a orientação parcial de ômega em esses dois conjuntos, nessas duas subvariedades, e a orientação θ. Tá? Então, se a gente considerar x um ponto de M, podemos considerar a parcial de ômega no ponto x0, tá? E isso aí vai ser a orientação dada por uma base B, onde agora B vezes 0, e aqui temos que considerar um vetor normal interior, por exemplo, em 0,1, um vetor normal interior seria um vetor positivo, vezes 0,1, isso aí, onde essa base tem a orientação de ômega. Mas isso acontece pela nossa definição se, somente se, a orientação de beta é igual a θ. Então, daí, temos que a orientação de parcial de ômega em m vezes 0 é igual à orientação θ. Tudo bem. Mas o que acontece nos pontos da forma x1? Então, pela nossa definição, aqui temos que vai ser a classe de uma base B. B seria uma base do espaço tangente ao bordo de M em X, onde agora vocês têm que B vezes 0
E agora temos que considerar um vetor normal interior, mas para ser um vetor normal interior no ponto 1 é negativo. Então aqui seria 0 menos 1 é igual a ômega. Mas claro, se... Tá, vamos aqui escrever corretamente. Isso é igual a ômega. Mas claro, se essa base tem a orientação de ômega, é porque a base B tem a orientação de menos θ. Tá? Porque se a base B tivesse a orientação de θ, essa base aqui tem orientação menos ômega. Tá? Então, em particular, temos que a parcial de ômega m vezes 1 é igual a menos θ. Ou seja, as duas componentes do bordo estão orientadas de maneiras distintas. Tá? E de fato, de uma maneira rápida, a gente pode escrever que o bordo de m vezes 0,1 é m vezes 0, porque o m vezes 0 tem a orientação θ, menos vezes menos m vezes 1, porque essa segunda variedade tem a orientação menos θ. Tá? A segunda subvariedade do bordo tem a orientação menos θ. A gente vai pouco a pouco avançando na direção de definir o grau de uma aplicação. Então, vamos considerar agora duas variedades orientadas. Aqui temos as variedades M, N e as orientações ômega e θ. Variedades orientadas, compactas, sem bordo e da mesma dimensão. Suponha, além disso, que a variedade N é conexa. Tá? Esse é o contexto no qual a gente vai trabalhar. Então, a gente pode considerar um ponto regular. Tá? Seja x um ponto regular para uma aplicação que não foi definida em lugar nenhum. Tudo bem. Então, aqui a gente considera uma aplicação f de m em n. E seja x um ponto regular para a aplicação f. Que é claro, podemos, no mínimo, temos que pedir que seja de classe 1. Então, dizemos que x é de tipo positivo, tá? Se o isomorfismo, claro, essa aplicação é um isomorfismo, porque como o ponto é regular, a diferencial de f em x é sobrejetiva, mas tudo bem, como os espaços têm a mesma dimensão, sobrejetiva e injetiva são equivalentes, de fato, ponto regular é equivalente, ponto regular x, a que a diferencial de f em x seja um isomorfismo. Então, esse isomorfismo pode preservar a orientação, ou seja, enviar a orientação ômega no espaço tangente a m em x, na orientação θ no espaço tangente a n em f de x. Em esse caso, se preserva a orientação, definimos o grau de f em x como 1. E se essa diferencial inverte a orientação, então dizemos que x é de tipo negativo e definimos o grau de f em x como sendo igual a menos 1. Para pontos regulares, só tem dois valores possíveis do grau, 1 ou menos 1, 1 quando a gente preserva a orientação, menos 1 quando a aplicação f inverte a orientação. Então, dado um valor regular, tá? Y, vamos definir que o grau para y, ômega e θ. A gente tem que, claro, temos que fixar as orientações MN e temos que fixar um ponto regular. E vai ser simplesmente a soma para os pontos da pré-imagem de y do grau de f em cada ponto da pré-imagem. O número de pontos na pré-imagem é, de fato, finito. Aqui é onde a gente usa uma das nossas hipóteses. A gente tem que, pelo fato de y ser regular, temos que f menos 1 de y é de fato uma variedade de codimensão igual à dimensão do contradomínio, tá? Mas como as variedades têm a mesma dimensão, isso quer dizer que a dimensão da primagem de y é zero. E além disso, a primagem de y é fechada, então é uma variedade de dimensão zero fechada, que está contida em um conjunto compacto, porque as duas variedades são compactas, então esse conjunto aqui, pré-imagem de y, é finito, bom, aqui a gente está somando uns e menos uns, mas é uma soma finita de uns e menos 1. Então, esse grau está bem definido. Tudo bem? Tá? Aí a gente precisa usar a compacidade. Então, muitas vezes a gente não vai escrever
ômega e teta, essas orientações vão estar implícitas, mas é necessário considerar essas orientações. Se vocês trocam ômega por menos ômega, o grau muda de sinal. Se vocês mantêm ômega, mas trocam teta por menos teta, o grau também muda de sinal. Ou seja, precisamos fixar orientações, mas já essas orientações estão implícitas, é por isso que, como um abuso de notação, a gente escreve o grau de f em y. É o número algébrico de vezes que f cobre uma vizinhança de y. Cada vez que a gente tem um ponto x em que a aplicação f preserva a orientação na vizinhança de x, a gente está cobrindo y uma vez, tá? E cada vez que a gente tem que a diferencial de f em x inverte a orientação, estamos cobrindo uma vizinhança y menos uma vez. Então, a gente soma esses 1 e esses menos 1 e a gente tem o número algébrico de vezes que f cobre uma vizinhança do ponto y. Vamos ver um exemplo. Consideremos a aplicação c elevado a n, que está definido em c estrela, tá? C aqui é uma coordenada complexa. E podemos simplesmente considerar a restrição de c elevado a n ao círculo, é uma aplicação do círculo no círculo. Se a gente considera coordenadas polares, essa aplicação é simplesmente a aplicação que envia θ em n vezes θ, tá? Em consequência, se n é distinto de zero, todo ponto é um ponto regular. Quando n é zero, é a aplicação constante. Tudo bem. Além disso, a derivada em coordenadas polares é igual a n. Então, todos os pontos são de tipo positivo se n é maior do que zero, e todos os pontos são de tipo negativo se n é negativo. Tá? Agora a gente pode calcular o grau de c elevado a n para distintos valores regulares. Tá? Se n é positivo, qualquer valor no círculo é um valor regular, tá? E todo ponto tem n pré-imagens, e todas as n pré-imagens são pontos positivos. Então, o grau vai ser n vezes 1, ou seja, n. Se n é negativo, de novo, todos os pontos são valores regulares, todos os pontos do círculo, tá? Cada ponto tem menos n pré-imagens, mas todas as pré-imagens são pontos de tipo negativo. Então, o grau de c elevado a n y vai ser menos n vezes menos 1, ou seja, n. E a última situação que temos é quando n é zero. Então, c elevado a n é a aplicação constante e o ponto, o único ponto na imagem, claro, não é um valor regular. Mas o resto são regulares, tá? São pontos que não pertencem à imagem, são os pontos que pertencem ao círculo e são distintos de um. E como para todos esses pontos não existe nenhuma pré-imagem, o grau de c elevado a n y é igual a zero. Então, essencialmente, o que estamos dizendo é que o grau de c elevado a n para um valor regular é igual a n. Queremos mostrar que o grau de uma aplicação diferenciável é um invariante homotópico. Então, para isso, vamos precisar mostrar esse teorema. Seja W uma variedade compacta e orientada de dimensão n mais 1, tá? Com bordo, seja de fato n uma variedade compacta orientada conexa e sem bordo de dimensão n, e consideremos H uma aplicação sem infinito de Wn. Então, suponha que y é um valor regular, tanto para H quanto para a restrição ao bordo. Em esse caso, o grau da restrição de H ao bordo, que agora H restrito ao bordo é uma aplicação entre variedades da mesma dimensão, entre variedades de dimensão n. Esse grau, no ponto regular y, vai ser igual a c, tá? Então, como y é valor regular de H e da restrição da H ao bordo de W, tá? Então, a gente tem que a pré-imagem de y é uma subvariedade Nietzsche, tá? De codimensão n. N, vamos lembrar que é a dimensão do contradomínio. Mas a dimensão do domínio é n mais 1. Então, a dimensão da pré-imagem de y
é igual a 1. Tá. Podemos fazer agora um desenho. Aqui consideramos o bordo de W e podemos considerar a pré-imagem de Y. Então, vamos ter por aqui algumas componentes da pré-imagem totalmente contidas no interior de W e também vamos ter alguns arcos, como esse aqui, gama, que intercepta o bordo de W duas vezes de maneira transversal. Então, vamos considerar, vamos chamar esses pontos aqui. Bom, primeiro vamos considerar o espaço tangente a gama e vamos dar uma orientação. Vai ser uma orientação do espaço tangente em gama. Essencialmente, estamos dando uma maneira de percorrer o gama. Ao ponto inicial do caminho, com essa orientação, vamos chamar de ponto A, e ao ponto final do ponto B, tá? Tudo bem. E também vamos considerar nu como sendo o fibrado normal algébrico de gama em W, tá? Esse fibrado normal algébrico pode ser identificado a fibra em A com o espaço tangente ao bordo de W em A. É a mesma coisa para B. O fibrado normal algébrico no ponto B pode ser identificado com o espaço tangente ao bordo de W no ponto B, tá? Então, o que temos é que podemos dar uma orientação que vamos chamar alfa do fibrado normal nu, tá? Que no ponto A, alfa A soma direta com beta sub A seja a orientação ômega, ok? E, em consequência, isso aí vai valer para todo ponto, porque as orientações variam de maneira contínua. Então, vamos ter que alfa sub C mais beta sub C é igual a ômega sub C para todo C que pertence a H. Tudo bem. Agora, pela nossa escolha do beta, como o beta no ponto A está apontando para o interior, isso implica que o alfa sub A vai ser a orientação parcial de ômega no ponto A. Tudo bem? E como o beta sub B está apontando para o exterior, e alfa sub B mais soma direta com beta sub B também ômega, o que temos é que alfa sub B é menos a parcial de ômega, é menos essa orientação no ponto B. Ok? Então, temos que alfa sub A é a parcial de ômega A, que alfa sub B é menos a parcial de ômega em B, tá? Também, se considerarmos um ponto C que pertence a gama, podemos considerar a diferencial dH em C, que é uma aplicação do espaço tangente a W em C no espaço tangente a N em H de C. E agora a gente pode considerar a aplicação induzida fazendo o quociente pelo núcleo da aplicação, que vamos chamar igual. Então aqui a gente faz o quociente pelo núcleo, que é simplesmente o espaço tangente a gama em C. E aqui temos o fibrado normal algébrico de gama. Agora vamos considerar o caso em que o grau da restrição de H ao bordo de W no ponto A é igual a 1. O que acontece nesse caso é que a diferencial da restrição de H ao bordo de W no ponto A vai enviar a parcial de ômega em θ de H de A, onde θ é simplesmente a orientação da variedade E, tá? Daí, tá? Usando essa aplicação, percebemos que isso é equivalente a dizer que a diferencial de H em A envia a orientação alfa sub A
da fibra do fibrado normal algébrico no ponto A em θ de H sub A. Mas todas as aplicações que aparecem aqui são isomorfismos, tá? A gente está em um valor regular, então é sobrejetiva e está dividindo pelo núcleo. Injetiva são todos isomorfismos que variam de maneira contínua. Então, essa propriedade vale para o ponto A e, em consequência, vale para todo ponto, tá? Porque a continuidade implica que essa propriedade vale para todo ponto do caminho H. Em particular, temos que a diferencial de H em B, onde a gente está usando essa notação, aplicada a alfa sub B, vai ser igual a θ em H sub B. Tá. Mas agora, isso vai implicar que a diferencial em B da restrição de H a W vai enviar menos parcial de omega em θ. Ou seja, envia parcial de omega em menos θ. Tá? Em consequência, temos que o grau no ponto B da restrição de H a parcial de omega é menos 1. Tá? Ou seja, se no ponto A o grau é 1, no ponto B o grau é menos 1. Claro, se aqui o grau fosse menos 1, aqui a gente deveria colocar um menos, aqui também, aqui também. Aqui temos que menos omega é enviado em menos θ, ou seja, desculpa, menos parcial de omega é enviado em menos θ, ou seja, parcial de omega seria enviado em θ, e esse grau aqui seria igual a 1. Então, se o grau é um dos pontos é 1, no outro ponto é menos 1. Tá. Agora, a gente considera aqui a parcial de omega e consideramos a pré-imagem de y. A pré-imagem de y tem algumas componentes que são círculos e outras componentes que são arcos que interceptam duas vezes ao bordo de maneira transversal. E o que a gente está tentando calcular é o grau da aplicação H restrito ao bordo de W em Y. Tá? Tudo bem. Mas os pontos da pré-imagem de Y no bordo aparecem em pares. Em cada um desses pares, o grau em um dos pontos é 1 e no outro menos 1. Então, a soma dos graus associados a dois pontos em um par é zero. Em consequência, a soma dos graus, tá, dos pontos que estão na pré-imagem de Y também é zero. Tá? E com isso, a gente acaba a prova. Na próxima aula, daremos a definição do grau de uma aplicação contínua e veremos que o invariante é por homotopia. De fato, a propriedade fundamental para atingir esses objetivos é o último teorema da aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção.